Então, abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 7, versos de 1 a 14. Muita coisa dessa aula de hoje tem como pano de fundo, pano teológico, esse livro do pastor Emílio Garófalo Neto, Isto é Filtro Solar, Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol. É um livro muito bom, que ele tem sido guia para essas aulas, pelo menos nos dias que eu dou aula. Então, vamos começar com a leitura, com a comparação da sabedoria e da loucura. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Senhor, nos abençoa. Tantas coisas preciosas aqui, altas demais para nós, mas pelo Teu Espírito nós conseguimos perceber, aprender e viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, essa questão da morte, a Bíblia diz que Deus, Ele não deseja que nós, que o conhecemos, tratemos a morte da mesma forma que os incrédulos. Não. Nós temos uma esperança, nós devemos ter uma compreensão diferenciada na hora da morte. Seja nossa, seja de um parente, seja de alguém, todos vamos morrer. E a palavra de Deus nos dá essa sabedoria de encarar a morte. Não é fácil, é algo, como eu acabei de orar, é algo mais alto do que nós, é algo difícil, é algo que é pela fé, mas é possível encarar a morte de uma forma diferente. E tem tantas lições aí, né, de morte. Tivemos essas quedas aí de alguns aviões. Eu vi essa semana, acho que foi essa semana, um empresário faleceu com 2 netos, com alguns empregados, pelo que eu estou lembrando aqui, um aviãozinho pequeno, e eu fico olhando para aquilo ali, eu digo, meu Deus, né? A vida foi encerrada ali, 2 jovens, o avô, os trabalhadores,
Como a gente é frágil. E até mesmo essa semana eu passei algumas experiências que só confirmaram isso. Levei uma queda na hora do treino, um velho treinando, levei uma queda, pronto, fiquei a mão doendo e eu caí bem próximo da barra que sustenta as redes de vôlei. Eu por pouco não bati a cabeça, eu digo, meu Deus, se tivesse batido poderia ter sido fatal. Na maior alegria do mundo, correndo. Mas foi um susto, mas passou logo. Ainda treinei no mesmo dia, depois da queda. Então, outras experiências que parece que Deus estava me ensinando, tudo numa semana só. Eu vinha para cá, para um dos dias da semana, passei por essa rua estreitinha ali, aí vinha motos na contramão, tinha um carro estacionado ali onde não devia, eu tive que passar bem apertadinho. Umas senhoras saíram de uma casa, pelo menos foi a impressão que eu tive, passou na frente do meu carro sem olhar, o cara da moto que vinha na contramão avisou para elas e elas se assustaram, como quem diz, eu ia morrer sem ver. Aí eu digo, parece que Deus está me ensinando mesmo a fragilidade da vida. Acho que no mesmo dia ou no outro também passei aqui próximo, ali de Duda e Gil, um ônibus parado, eu tive que ficar atrás esperando, um caminhão do lado, ainda bateram no meu retrovisor, uma moça na moto queria se apressar, eu buzinei para ela não ir, vendo na hora um acidente. Eu digo, como a gente é frágil, a gente que não percebe como de fato é Deus que sustenta a vida. E o livro vai caminhando até o ponto de chegar, não vou falar muito sobre essa parte, mas é o final desse capítulo, que vai tratar desses versos aqui. O Garófalo, ele fala que, mais ou menos assim, pela última vez, é tão forte, mas dói tanto a gente ler aquela parte do livro, mas é tão edificante, ele dizendo, um dia vai ser a última vez que você joga futebol. Um dia vai ser o último abraço em alguém querido, e você nem sabe que é o último. Você nem sabe que está sendo o último. Então ele vai dizendo, é quase 1 ou 2 páginas, só lembrando a gente disso. Muito edificante, mas é a realidade da vida. Como quem diz, valorize, agradeça. A sabedoria de Deus é melhor do que a vida. Aproveite as amizades, as pessoas. Um dia vai ser o último culto da gente, a gente nem sabe, né? Um dia vai ser, eu lendo essa parte, eu chorei tanto, eu digo, meu Deus, será que eu vou chorar na igreja? Eu não quero chorar na igreja não, mas já chorei. Eu sou assim, eu choro em casa para não chorar aqui, e Tiel não consegue, né? Eu choro em casa para aqui estar controlado. Mas, de fato, né, há tantas coisas da vida, os filhos, a esposa, um dia vai ser o último momento, a gente nem sabia. Um dia a gente vai ler, um dia a gente vai tomar a Santa Ceia na igreja pela última vez. Cristo tomou a última vez, avisou que era a última vez, mas nem sempre Ele avisa para a gente que é a última vez. Então, se a gente soubesse que era a última vez, tem um exemplo que diz, às vezes a gente se apressa para correr da chuva, para não se molhar. Aí ele disse, se a gente soubesse que era a última vez, a gente aproveitaria mais as gotas caindo do céu. Como a gente é tolo, como a gente é bobo. Se a gente soubesse que era a última vez, tomava o último banho de chuva. É tão lindo o texto. Mas é forte, mas é a verdade. Nós vivemos com essa certeza da morte e a gente pode viver bem. Porque a morte não é o fim. Nós conhecemos qual é o nosso final. Nosso final não é a morte, é glorioso. Nosso final, Cristo ressuscitou, a morte não é o fim. Nós não precisamos nos desesperar. Particularmente eu oro por isso, eu digo, Senhor, quando chegar momentos difíceis na minha vida, me ajuda a encarar momentos difíceis da vida, morte. Todos nós, como diz Garófalo, nós que temos que enterrar uns aos outros. Os parentes, os irmãos da igreja, aquele que cantou conosco os louvores da igreja, é a gente que tem que estar lá na hora, aprendendo,
A morte, ela foi um castigo por causa do pecado, mas ela é justa, Deus é justo e a gente precisa dela. Tanta coisa ela ensina. O livro de Eclesiastes vai nos mostrando que nós não devemos viver com melancolia, com tristeza só por causa disso. Não, o nosso futuro é glorioso. Não precisa viver deprimido porque sabemos que vamos morrer. Nós podemos ter alegria. E a gente precisa de tristeza também. A gente precisa de tristeza nessa vida. Então é um livro muito sábio. A gente olha assim, a gente nem entende, né? É alto demais. Como é que a gente vai viver nesse nível? Mas é o nível correto. É o nível de Deus. É o nível de Deus, é o nível do Evangelho, que vai nos ensinando a cada dia. Então, ele começa, eu também vou começar, mostrando os últimos versos que foram lidos, os 13 e o versos 3, ou melhor, verso 13 e 14, dessa perícope que nós lemos. Nós lemos capítulo 7, versos de 1 a 14. Então, o pastor Garófalo começa a explicar do final para o início, do 13 e do 14. E aqui antes de falar nisso, eu só quero dizer que essas comparações que ele faz, melhor isso do que aquilo, é uma resposta ao finalzinho do capítulo 6, quando diz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Então, Salomão começa a responder qual é o melhor caminho para o homem. Ele faz a pergunta no final do capítulo 6, quem sabe o que é bom para o homem? E no capítulo 7 ele começa a dizer o que é melhor, a forma melhor de se viver, fazendo essas comparações. E ele começa a mostrar aí que o entendimento do que é melhor começa pelos versos 13 e 14. Quando ele vai dizendo primeiramente 7 coisas boas para a gente viver da forma que agrada a Deus. Não é que as outras são ruins, não é que a alegria é ruim, mas o que a gente aprende olhando para a eternidade, num sepultamento, como ele vai dizer, é melhor do que o que a gente aprende no banquete. Ele não está dizendo que o banquete é ruim, nem que a gente não pode ir a banquetes. Não, nós podemos, nós precisamos disso também. Mas ele está fazendo uma comparação. O que é melhor, o que é que a gente aprende mais olhando para a eternidade. E no verso 13 e 14, ele é a chave do entendimento, quando ele diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Significa, e o 14, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então isso é a chave da vida que Deus quer para nós, aquilo que de bom nós temos nessa vida, é entender que Deus tanto fez o dia bom, o dia da prosperidade, o dia da alegria, o dia do banquete, quanto ele também fez o dia da adversidade. Deus que fez a adversidade, a gente precisa da adversidade. E isso traz um equilíbrio, porque é muito comum nós crentes termos uma visão só da prosperidade, só do dia bom. A gente só fala de coisas boas, a gente só ensina nossos filhos coisas boas. Mas aqui está dizendo que a gente precisa da adversidade. A gente precisa ensinar para nossos filhos isso. A vida é dura mesmo, mas a gente precisa, é a disciplina de Deus, e nós devemos receber de Deus a prosperidade e a adversidade. Esse é o segredo, que não é segredo aqui revelado. E também atenta para as obras de Deus, não atenta para a obra dos homens. Deus está fazendo algo maior em nossas vidas, e usa os dias difíceis, e usa os sofrimentos, e nem tudo dá certo na nossa vida.
Nem tudo dá certo. Não é para dar mesmo, não. A gente precisa que as coisas às vezes dê errado para a gente aprender algo eterno. Nas nossas igrejas isso não é comum. A gente olha, a gente acha que tudo tem que dar certo. Eu sou crente, eu orei, vai dar tudo certo. Todo mundo vai ser curado. Não. Nossos filhos precisam entender isso. As coisas dão errado nessa vida por causa do pecado, por causa da queda. E sempre foi assim depois da queda. Salomão vai dizer isso. Tem pessoas que ficam olhando para o passado. Como foi bom a minha infância. Como foi bom tal tempo, aquela nostalgia. Ele está dizendo, não é bom. Na verdade, todos os dias são difíceis e são também abençoados. É viver nesse meio. São dias difíceis, mas são dias da presença de Deus, dias abençoados. O futuro será melhor. Olhando para o dia do juízo, olhando para a eternidade. Então é viver diante da morte sem se desesperar. É viver servindo, é viver sabendo que tudo é passageiro. Tudo é passageiro, mas viver com algo maior, que não traz desespero. Atenta para as obras de Deus, não para a obra dos homens. Pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem poderá endireitar o que Deus torceu? Que é o dia da adversidade. Ninguém endireita. Está quer dizer, profetizado, mas não é só profetizado, é decretado por Deus. A gente tem que passar por essas coisas, pelo dia da adversidade e pelo dia da prosperidade. Ninguém muda. Quem pode distorcer o que Deus torceu? Então, é uma confiança em Deus, é saber que nem tudo vai dar certo, a gente só quer ganhar. Nem num jogo a gente quer perder. Né? Nem num jogo, nem numa Copa, na Copa não, nem nas Olimpíadas a gente sabe perder. A gente quer, se o Brasil não ganhar, a gente fica desesperado. Do mesmo jeito é a vida. A gente vai perder, a gente vai enterrar pessoas queridas, nem tudo vai dar certo, mesmo a gente sendo crente. Mas há uma vitória maior, há algo que Deus está construindo, a imagem de Cristo em nós. Há algo maior nos esperando. Deus está trabalhando, às vezes com um não. É como o pastor Garófalo diz, às vezes a gente ensina as crianças e se esquece que o remédio amargo às vezes faz bem. A gente não diz isso para as crianças, né? Os meus filhos, eu não mentia não, dizendo, é bom, toma, é tão gostoso. Não, eu dizia, é ruim que só, mas toma assim mesmo. Eu não mentia não gostava de enganar as crianças. Dizia, é terrível, é tão ruim, mas eu fazia pior, né? Para quando eles tomassem, eles não achassem tão ruim. Eu dizia, é terrível esse remédio, mas toma assim mesmo. A injeção vai doer, mas precisa. Eu era assim, com moderação, né? Tentando moderar. Às vezes a gente diz isso para as crianças e se esquece, que às vezes o remédio amargo a gente precisa, mas vai nos curar. Vai nos tirar das coisas desse mundo. Vai colocar os nossos olhos na eternidade. Que é isso que Salomão estava fazendo aqui. E ele mesmo precisava disso. Ele mesmo viveu isso. Pois é. É melhor mostrar, viver entendendo que mesmo coisas desagradáveis são partes da vida e vêm da mão do Senhor. Como é que a gente entende que coisas desagradáveis vêm da mão do Senhor para nos ensinar? É tão difícil, mas é a verdade. Coisas desagradáveis a gente precisa. Vêm da mão do Senhor. Este mundo é enganoso e à luz da eternidade as coisas funcionam da maneira diferente do que espera nossa vã filosofia. À luz da eternidade as coisas funcionam diferente. A gente precisa entender isso. Se a gente tiver os olhos na eternidade, a gente vai compreender melhor o que Deus está fazendo sem se desesperar. Somos fascinados pelas coisas boas e achamos que a vida consiste somente nelas. São palavras do pastor Emílio Garófalos. Pois é, esses versos 13 e 14 dão o norte para a gente entender o que é melhor, qual é o melhor da vida. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Tão difícil de entender isso, né?
Se a gente olhar a morte de Cristo, o dia do nascimento de Cristo, como foi o dia do nascimento de Cristo, como foi o dia da sua morte, essa questão, né? O ladrão morreu, mas morreu perto de Jesus, que morte privilegiada, teve ainda a salvação deles. Então tudo depende da gente olhar a soberania de Deus, o dia da morte, o dia do nascimento. É o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26. Melhor que o nascimento no sentido que é a libertação da vaidade do mundo caído. Um passo mais próximo da ressurreição, mais perto da vida eterna. Por isso que é melhor do que o nascimento. É a libertação do pecado, do domínio do pecado, desse mundo caído. O dia da morte é melhor nesse sentido. Somos libertos das canseiras, da vaidade desse mundo caído. É melhor para os que vão com Cristo, né? Para o que vai encarar a justiça de Deus, a ira de Deus não é tão bom, não é bom. Mas para quem vai arrependido é melhor, porque está livre das canseiras desse mundo. No entanto, nós não podemos tirar a nossa vida, né? Deus que tira. Deus é que tira. Tem pessoas que se pudesse tirar a vida, eu quero logo morrer então, porque é melhor, mas não pode. É incomparavelmente melhor, mas pela fé a gente tem que esperar o chamado de Deus, não é a gente que determina o dia de tirar a nossa vida ou não. Pois é. Temos o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Deus fez a ambos, decretou todos os dias. Associamos desde cedo bênção com alegria. Bênção é estar tudo bem, e não é. Bênção não é estar tudo bem, bênção não é só alegria. A bênção na tristeza, a bênção às vezes quando tudo vai mal, é o tempo que a gente mais conhece a Deus. Bênção é calma, a gente pensa, nem sempre, às vezes é tempestade, é uma bênção. Bênção é dinheiro, a gente pensa, nem sempre, nem sempre. Bênção é saúde, sim, mas nem sempre. Às vezes a gente doente, a gente cresce tanto, nenhum de nós tem saúde perfeita. Bênção, feliz às vezes quem tem uma doença para lhe humilhar, lhe quebrantar. Eu nunca esqueço do pastor Edmundo, um senhor missionário experiente, acho que mais de 30 países, já idoso. Ele disse que tinha uma doença, não me lembro qual era, parece que era uma infecção, que ele sofria tanto, para ir para esses campos missionários ele tinha que tomar aquele remédio. E viveu assim, sofrendo vários anos, mas não deixava de fazer a obra. Um dia foram orar por ele. Pastor Edmundo, queremos orar para o Senhor lhe curar. Ele disse, pode orar, eu quero, mas eu quero dizer que essa doença é uma bênção na minha vida. Como eu sou abençoado, porque eu tenho que me humilhar, eu dependo de Deus, é uma bênção essa doença na minha vida. Pode orar para ser curado. Eu quero, mas ela é uma bênção tão grande na minha vida. Aí oraram, Deus curou ele. Eu nunca vi uma pessoa assim, sem querer ser curada e foi curada, né? Porque a experiência dele de vida nos campos missionários mostrava que quando ele estava fraco, ele era mais crente, ele era mais forte e dependia mais de Deus. Então, bênção nem sempre é tudo está bem. Às vezes a gente precisa do espinho na carne para crescer na bênção do Senhor. Bênção é emprego fixo, né? A gente não diz isso para nossos filhos. Faça um concurso, não sei o que, um emprego fixo, olha, você está garantido. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus quer a gente ali no emprego que a gente depende dele. Bênção é diferente do que a gente pensa. Às vezes um filho que a gente faz tudo, consegue um emprego fixo, vai ser uma tragédia na vida dele. Ele vai se esquecer do evangelho, se esquecer de Deus, pensar só no dinheiro. A gente que julga errado. Bênção em emprego fixo, nem sempre. Olha como na eternidade tudo é diferente. É isso que Salomão está dizendo. No olhar de Deus tudo é diferente. Deus está fazendo algo maior. Bênção é Deus não ficar atrapalhando o que você planejou. Na verdade é isso que a gente pensa. Bênção é Deus fazer tudo que eu quero.
Bênção é Deus não se meter na minha vida e não atrapalhar os meus planos. Em outras palavras, a gente pensa assim. Mas não é. Porém, a vida é mais complexa do que tudo isso. Dificilmente somos treinados. São muitas palavras que eu estou dizendo aqui é do próprio Garófalo. Dificilmente somos treinados a encarar o mundo em sua completude, como vindo da mão de Deus, o agradável e o desagradável. Jó 2,10 mostra a reação de Jó quando passou aquelas lutas e a esposa dele dizendo: ainda conservas a integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó, num momento de loucura, chegou a dizer isso. Porém, o que foi que Jó disse? Falas como doida. Ou melhor, como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Olha o que Jó já disse. Falas como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal? Olha que sabedoria. Recebemos o bem de Deus, não saberemos nos submeter e adorá-lo nas dificuldades da vida? É muito forte, né? Falas como uma louca mulher. Ainda conservas a integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó diz, não. Recebemos tanto bem de Deus, não vamos receber as dificuldades da vida, que são para o nosso próprio bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Era isso que Jó estava dizendo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lutas, até as dificuldades. Eu digo isso e creio nisso, mas ao mesmo tempo eu oro. Senhor, me ajuda quando vier, porque não é fácil não. Me ajuda no dia do sepultamento, me ajuda quando chegar a enfermidade. Eu estou falando isso e eu acredito nisso, mas que não é fácil viver. É como ele diz aqui, dificilmente nós estamos treinados a isso, a encarar o mundo na sua completude, como vindo da mão de Deus, o agradável e o desagradável. Esse é o padrão de excelência do amor e do Evangelho. Mas dificilmente a gente está preparado, mas o Espírito nos prepara. O Evangelho nos prepara, Cristo, que é a sabedoria de Deus, nos dá condições de olhar a vida nessa perspectiva diferente e eterna e única que só o Evangelho traz. Muitas vezes, como já falei brevemente, né, distorcemos isso para nossos filhos, muitas vezes. Às vezes a gente exagera, né? Tem aqueles que ensinam para os filhos que o mundo é o mundo cão. Esse mundo é o mundo cão, tudo terrível, meus filhos, não confio em ninguém, né? Tem esse tipo de pais, mas não é correto. A gente tem que ensinar as bênçãos, a graça, que vale a pena viver. A mensagem de Eclesiastes, de Salomão, não é uma mensagem pessimista. Ele diz para a gente aproveitar a vida, para a gente comer, para a gente se alegrar, para a gente ir ao banquete, para a gente festejar. Tudo isso é possível. Não é uma visão só pessimista que alguns pais passam para os filhos. Isso aqui é o caos, tudo é terrível, meu filho. Não, não é assim. Há uma alegria do Senhor, há um contentamento. É possível viver ainda no mundo caído, mas pela fé desfrutar das coisas boas. O mundo é essa mescla confusa. É desastre e maravilha ao mesmo tempo. Outros escondem dos filhos coisas desagradáveis. Eu já vi isso também. Às vezes tem aqueles pais que não contam nada de problema para os filhos, não levam a velório. Eu estava me lembrando e rindo outro dia com minha mãe, ela dizendo que foi para um sepultamento, eu ainda me lembro um pouco. A gente tudo pequeno, nós 3 filhos pequenos, ela levou para um sepultamento, a gente passou a noite lá. Eu digo, como é que uma pessoa vai para o sepultamento com 3 filhos pequenos? Aí ela arranjou lá uma cadeira, não sei como foi, deitou, botou a gente. Eu digo, meu Deus, que coragem. Levar os filhos pequenos para o sepultamento, mas foi uma lição para a gente. Eu dormi lá, não sei nem aonde, nem me lembro. Eu tenho algumas imagens, assim, algumas lembranças desse dia. Um primo meu faleceu de um acidente.
Então, assim, a gente via a vida, olha aqui, e sabia das histórias, mesmo pequeno. A gente tem que ter moderação. Tem que ter moderação, mas não podemos privar nossos filhos de entender. Porque mesmo que a gente minta, eles sabem. Sabia? Mesmo que a gente minta, que só mostre coisa boa aos filhos, eles no fundo, eles entendem que não vai tudo bem. Não adianta mentir. A gente tem que dizer com moderação. E dizer apontando para o Evangelho, apontando para Deus. Há um Deus que combate o mal. Nossos filhos precisam saber disso e crer. Apesar de vivermos num mundo mal, Ele não está satisfeito com esse mal. Deus não apoia a injustiça. E importante a gente dizer, nossos filhos, Deus combate o mal e um dia será tudo diferente. O mal é mal e pode ser vencido, mesmo aqui, por Cristo Jesus. Nós vencemos o pecado, nós vencemos as lutas. Nossos filhos devem ser ensinados sobre isso também. Não só o desespero que o mundo é um mundo cão, mas o equilíbrio que o Evangelho traz. Esquecemos que Deus usa as coisas ruins e desagradáveis para seu propósito. Não ensinamos que as coisas dão errado, que homens bons são apedrejados, que mulheres fiéis a Deus são martirizadas. É difícil viver nessa tensão de o mundo já ser bom, mas ainda não completamente. E mesmo o mal faz parte do plano de Deus. Esse é o resumo dessa aula. É difícil a gente viver nessa tensão. Mesmo tem coisas boas, a criação é boa. Deus criou o mundo e viu que era bom desde o início. Mas ainda por causa do pecado há uma maldição, há a morte. O trabalho é uma bênção, mas há uma maldição que só Deus vai tirar no final, mas Ele vai tirar. E é difícil viver entendendo, compreendendo, mostrando essas coisas e vivendo bem, apesar de que a vida é assim. A sabedoria de Deus nos dá a condição de estar bem e ainda viver bem, aproveitar da vida sem confiar nas coisas dessa terra. Mas aproveitar, como é bom, tantas paisagens lindas, como é bom viver a vida, comer coisas boas. Ontem mesmo a gente vinha de Pedra d'Água falando em comida. Teve uma palestra lá sobre nutrição e a gente dá logo fome, né? Palestra sobre nutrição. Aí a gente vinha compartilhando, o pessoal da igreja presbiteriana estava com a gente, 2 casais, um deles eu nem conhecia. Aí eles foram para Pedra d'Água dar palestra, né? As 2 senhoras dele e os maridos foram acompanhando. E eu estava junto com eles, peguei carona com eles. Mas foi tão bom, a gente vinha conversando tanta coisa boa. E um dos assuntos foi esse, sobre comida, mas saiu cada coisa. Isso tudo porque apareceu um pré-A na frente do carro correndo, pronto. Depois que apareceu o pré-A, a gente começou a falar, tu come pré-A ou não come, e não sei o quê, que a gente estava com fome, eu acho. O pré-A que passou na estrada, a gente saiu falando do que gostava, de jacaré, de língua de vaca, de não sei o que lá. Eu digo, meu Deus, né? Mas, de fato, a gente pode aproveitar a vida, comer uma língua de vaca maravilhosa, misericórdia, que eu não tenho coragem, estou só brincando. mas eles disseram lá que é bom, gostoso. Gosta? Gosta também? Eu nunca comi não, mas eu estou me arrepiando aqui, eu não sei se é o frio ou se é pensar em comer uma língua de boi, misericórdia. Parece que de boi é pior do que de vaca. Não, estou brincando, é brincadeira. Né? Mas a gente pode se alegrar com a comida gostosa, só que a gente não pode ser dominado pela comida, nem por nada nesse mundo. Pois é, tem que ter esse equilíbrio. Mesmo o mal faz parte do plano de Deus. Há coisas que são boas para nós, mas não são necessariamente agradáveis. Tem coisas que são desagradáveis, mas são boas para o nosso crescimento espiritual. É isso que a gente não entende. São desagradáveis, mas são boas para a gente crescer. Difícil, mas é a verdade. Ensinamos para as crianças, como já falei, um remédio tal, gostoso, mas não é, né? Horrível, uma coisa boa, esquecemos disso. Verso 1 vai falar
A luz da eternidade é melhor a boa fama do que um unguento precioso, né? Questão de perfumes. Já naquela época eles gostavam de perfumes preciosos, mas melhor do que um bom perfume é a boa fama, ter um bom nome, o caráter. Melhor é o caráter do que um perfume bom. Ele não está dizendo que é ruim ter um perfume bom. Não, se você pode, tudo bem, mas aqui simboliza as coisas enganosas deste mundo. O mau caráter, como diz Garófalo, às vezes no filme, a gente assiste um filme, às vezes a gente gosta mais do vilão do que dos outros personagens. Então, ele está mostrando isso, né? Como o nosso coração é enganoso. Melhor ter um bom caráter. E, na verdade, nós temos o perfume de Cristo. Não é só o nosso nome, está em jogo o nome de Cristo na nossa vida. É melhor ter um bom caráter do que se iludir com as outras coisas da vida aqui representado por um bom perfume. Melhor, não está dizendo que é ruim, está dizendo que é melhor. Tá? Ele não está desprezando o perfume nem nada dessa vida. Aqui não é coisas ruins, aqui são coisas legítimas, mas que podem se tornar pecado. Melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, como já foi explicado. A perspectiva eterna. A gente está livre do pecado, definitivamente. O crente, quando morre, imediatamente está na presença de Deus. Não na carne. Ele vai aguardar o dia da ressurreição. Mas ele já está ali, desfrutando, já está próximo do Senhor, a um passo da eternidade. Então isso é maravilhoso. Por isso que é melhor. Verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Pois é, o caráter é mais importante que o bom perfume. Porque você é atraído pelos caminhos dos que são canalhas, perfumados, ricos, cheios de possibilidades e se dão bem, ainda que a custo de seu bom nome e seu caráter. Salomão está dizendo, não é melhor. É uma advertência, nesse primeiro versículo ainda, questão do bom nome. É que a gente não deve se iludir com essas questões, né? Às vezes o que é mal nos atrai. Sabia que às vezes é assim, por causa do engano, a gente, é como diz Garófalo, você nunca pensou andando, você nunca se imaginou andando no caminho mau. Às vezes a gente pensa, é verdade. Às vezes a gente pensa, peraí, se eu fizesse isso, se eu fosse por esse caminho. É um engano, não vá. É cobiça do nosso coração, mas ele está dizendo, não é melhor, não se iluda. Mesmo que seu coração delire e pense, sinta o cheiro do perfume do pecado, mas não vá, que no final acabará mal. Por quê? Né? Como ele diz isso, porque a gente é traído pelo caminho dos que são canalhas. É como diz Garófalo, quando a gente é adolescente, às vezes a gente pensa, né? Por que as meninas gostam mais dos meninos levados e ruins do que dos bons? Né? Então, às vezes olha, mas por que essas meninas, o menino que é levado, o menino que é presepeiro, as meninas tudo quer namorar com ele, aí o menino que é mais quieto, né? Aí como disse, eu acho que foi André, eu não sei nem o nome dele, eu acho que é um irmão da internet, ele diz, onde estão, eu vou tentar lembrar agora, onde estão os melhores maridos? Sabe onde estão? Às vezes é no garoto simples, que ninguém dá valor a ele, que as meninas da igreja nem querem namorar com ele. Às vezes esse é o melhor esposo. E elas estão de olho nos espertinhos, nos perfumados, como diz aqui. Né? Nos canalhas, misericórdia. Perfumados, ricos, cheios de possibilidades, que se dão bem, ainda que custe a própria vida delas, o nome e o caráter delas. Se enganam. Não é desse jeito? É verdade. Às vezes os meninos, aqueles presepeiros, as meninas, tudo querem. Um perfume francês, sei lá. Não se engane, não. Essa aula era para ter os adolescentes aqui, não era? E os jovens? Cuidado, meninas e meninos. Pois é, não é agradável, não é bom ir a enterros, aí no verso 2, né?
Meus irmãos, eu já falei isso várias vezes na igreja. Eu tinha o maior problema com a morte quando eu era criança e adolescente. Eu detestava. Ainda hoje detesto, né? Mas hoje eu compreendo, biblicamente falando. Mas era tão ruim os enterros, os meus avós, bisavós. Vixe, eu só faltava perder a fé. Eu duvidava de Deus. Cadê Deus? Era muito ruim. Aí depois eu fui entendendo, fui vendo que Deus tem um plano maior. E não é agradável a enterros. Se eu pudesse, eu não ia nunca ao enterro. Mas como eu já fui. Eu nunca fiz a conta. Eu acho que eu já fui mais de 100 ou 200 enterros. Eu não sei. Será que o pastor Érico sabe, Raquel? Está chegando próximo também, né? Hã? Eu estou contando. Eu tenho que contar para dizer o presbitério. Mas eu não contei tudo, não. A maioria eu não contei, não. Só tem pouco contabilizado. Eu lembro de Boa Vista. Eu nunca esqueço que eu ia enterrar em Boa Vista, viu? Que todo que morria eu ia lá, eu não conhecia nem quem era, às vezes sabia nem quem estava dentro do caixão, eu ia. E teve um dia que foi chovendo, a gente foi para o sepultamento e levando aquele caixão, não sabia nem quem estava dentro, o cemitério cheio d'água, pisando, tudo para evangelizar os parentes da pessoa. Não sei se era homem, se era mulher, eu não sei. Aí, com o tempo, né, eu ia, daqui a pouco o pessoal ia me conhecendo, que eu era missionário lá, daqui a pouco ele chamava para falar no enterro, aí eu tinha as oportunidades de evangelizar muito indo nos enterros. Então, Deus me capacitou, porque por mim eu não ia. Há fases da vida, não sei se vocês já passaram nisso, agora eu não estou mais assim não, mas mais ou menos na época da pandemia, dava um frio na barriga e um enterro, era tão ruim, dava uma depressão. Era horrível. Eu pensava cada coisa, aquilo, quase me levando para uma depressão, né? Pensava que ia morrer metade de Campina Grande. Eu digo, eu não quero ir ao enterro de ninguém, não, de ninguém da igreja eu quero ir ao enterro. Não é? É o desespero da gente. Mas na verdade Deus capacita. A realidade eterna é outra. A gente não precisa estar nesse desespero. Deus vai nos capacitando, mas não é fácil. Mas pela fé a gente vai vivendo. Não é fácil, mas há sabedoria. Melhor ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete. Naquela se vê o fim de todos os homens, os vivos que tomem em consideração, né? A morte tem muito a nos ensinar, mas a morte, ou melhor, a vida tem muito a nos ensinar, mas a morte ainda tem mais. Pois é, adiantar um pouco, que a hora já está chegando aí. Versos 5 a 12, ele continua aí comparando, né, que é melhor a mágoa. O que significa melhor a mágoa? É que a gente precisa de tristeza, a gente muitas vezes aprende com a mágoa, a gente aprende com a tristeza. Melhor a mágoa do que o riso. Ele não está contra o riso, mas ele vai explicar mais na frente o riso do tolo. É como uma fogueira de espinhos queimando, que logo passa, é aquela risada ali do tolo. Não, melhor é a mágoa ali diante de Deus, do perdão, do que o riso do tolo. Porque a tristeza do rosto faz melhorar o coração. Verso 4. O coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Verso 10. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Então, até o 12, deixa eu ler mais. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que se agrada de suas obras.
em todo tempo sejam alvas... Não, agora já estou entrando em outros versos, vamos ficar por aqui mesmo. Pois é, versos 5 a 12, o sábio aprende a vida inteira. Essa é uma grande lição desses versos aí próximos, dos 5 a 12. O sábio aprende a vida inteira. Como disse também o pastor Garófalo, né? Às vezes quando a gente é criança, eu era assim, do jeito que ele disse. Às vezes a gente acha que quando terminar a escola, a gente está livre de aprender. Terminei o ginásio, terminei o fundamental, acho que eu vou parar por aqui, já aprendi demais. Eu era assim. Terminar a 8ª série, está bom demais, já consegui chegar aqui. Eu era não gostava muito não, do estudo. Termina o científico, tá bom demais, para que universidade? Aí termina a universidade, lá vem outra, pós-graduação, e assim nunca para, né? Até hoje eu continuo estudando e fazendo, mas eu não gostava não. Depois que eu me converti, eu entendi a importância. Mas, o que é que ele está dizendo aqui? Que o sábio aprende a vida inteira, nunca acha que já sabe tudo. A criança acha, terminar esse ano já estou doutor, né? A criança pensa assim, estou livre das tarefas de casa. Mas é uma tolice. Nós, às vezes, adultos, temos a mesma reação. Eu já sei tudo, eu já sei tudo. Não, o sábio aprende a vida inteira. Aprende a vida inteira. É idoso, às vezes, em cima de uma cama, doente, quase 100 anos de idade, está ali aprendendo com o médico, com o enfermeiro. É como diz, um dia a gente vai ver o último médico nos visitando, pela última vez, antes da gente morrer. A gente nem sabe que é a última vez. Mas a gente está aprendendo. Está aprendendo. O sábio está aprendendo com tudo. Ser servido ali, ter humildade para receber a ajuda dos outros. O sábio está aprendendo. Pois é, um coração ensinável. É melhor aprender esses princípios de sabedoria a vida inteira. O sábio não se apressa em falar. Eita, é isso que ele vai dizer aqui. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, né, do que a canção do insensato. Então, o sábio não se apressa a falar, ele ouve. Como a gente erra nisso? A gente ouve pouco, a gente fala demais, tudo a gente tem opinião, tudo a gente acha que a gente sabe, e pior que a gente acha que a gente sabe ensinar a Deus. Sabia que quando a gente está lutando, repreendendo tudo e todos, é como se a gente estivesse dizendo, Deus não sabe controlar esse mundo, eu que sei. Sabia que é isso que a gente está dizendo? É eu que sei controlar esse mundo, Deus está fazendo da forma errada. O sábio não se apressa em falar. O sábio não se apressa em se irar. Já pensou? Claro que a gente tem a ira, tem uma ira controlada, domínio próprio, né? A gente tem que ter. Mas a ira descontrolada, a ira pecaminosa é tolice. Né? E às vezes junta o falar com a ira, aí pronto. Quando junta os dois... O sábio é paciente e não arrogante. O sábio entende que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Por que agimos no contrário? Somos apressados no falar, lentos para ouvir. Por quê? Por causa da nossa pecaminosidade. Porque só queremos ouvir elogios e adulação. Já notaram isso? A gente não sabe ouvir uma repreensão. A gente só quer ouvir elogios e bajulação. É o pecado. Na verdade, o sábio não deve estar dependendo disso. Só ouvir, né? Ouvir coisas boas dos outros. A gente não sabe receber uma repreensão. Na verdade, é assim. Por quê, né? Como diz ele aqui. Porque agimos no contrário. Somos apressados no falar, lentos para ouvir, porque só queremos ouvir elogios e adulação. É nosso pecado, nossa imaturidade. Reagimos fortemente contra críticas e repreensão. É desse jeito, é verdade. A gente, quando tem uma crítica, seja de um filho, seja de uma esposa, a gente se fecha logo. Às vezes a gente reage.
reage. É difícil demais ouvir uma crítica, por causa da nossa pecaminosidade. Ele tem razão, mas a gente deve tentar melhorar. Ouvir. Eu já falei isso aqui. Essa questão de ouvir críticas não é fácil. Eu lembro uma vez quando eu era professor de biologia, umas alunas muito inteligentes, estudiosas demais. Aí elas vieram fazer uma crítica a mim, dizendo que queria que eu melhorasse a aula, que eu seguisse tal coisa do Enem. Não, na época eu acho que não era nem Enem. Era o programa ali do vestibular, porque eu ouvi. Na verdade, eu não podia dar aula só para elas. Tinha uma turma inteira para trabalhar. Era uma turma, se eu não estou enganado, só da área de saúde. E eles foram separados e eu dava aula para eles. Então, eu nunca esqueci da crítica dessas meninas. Eu não sei nem como elas estão hoje, se elas conseguiram ou não passar no vestibular de medicina, mas elas eram muito estudiosas. E não foi uma crítica ruim. Elas estavam certas. E eu, como professor, tive que tentar melhorar, Elas queriam mais. Pelo menos orientá-las a estudar em casa, mesmo que a turma não fosse do nível delas, mas eu tinha que dar uma direção, eu tinha que dar algumas leituras para ela fazer. Elas estudavam, eram muito estudiosas, e foi difícil escutar aqui. Então, mas foi bom. Já outra garota fez uma crítica também à disciplina de biologia, mas foi difícil de escutar, mas eu escutei também. Porque no caso dessa outra garota, ela não era uma boa estudante. Ela tinha sido reprovada, parece, na minha disciplina com outro professor, então ela tinha pavor da biologia. Aí eu ouvi, considerei, mas eu vi que ela não tinha muita razão. As outras tinham. Então é difícil a gente julgar, a gente ser humilde, a gente... vamos falar com a diretora, você se humilhar, diretora, isso está acontecendo. É difícil, mas é sábio. Achamos que sabemos mais do que Deus, como fazer o mundo melhor. Pensamos que somos mais capacitados do que Deus para projetar o mundo. Deus está no controle. Todos os tempos, sim, verso 10 vai dizer que todos os tempos, quer dizer, a interpretação do verso 10 é que todos os tempos são difíceis, porque às vezes a gente fica dizendo, o tempo da minha avó, o tempo não sei quem era bom. Na verdade, todos os tempos são desafiadores. Não é bom estar fazendo essas comparações. O melhor está por vir, a eternidade. É legítimo suspirar pela eternidade. E o verso 12, para a gente encerrar. Verso 12. Verso 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro traz algumas vantagens, o trabalho traz alguma vantagem, a sabedoria muito mais, muito mais. A sabedoria traz proteção, a sabedoria é Cristo, o temor do Senhor. Então, na linguagem bíblica, o que protege mesmo é Cristo. Cristo nos protege da morte, desses enganos que o perfume do mundo traz. Cristo nos livra de tudo isso, a verdadeira sabedoria. Vamos cantar um louvor e encerrar com oração.